Civil continua os trabalhos em Icaraíma para tentar localizar os 4 homens que desapareceram na semana passada após realizarem a cobrança de uma dívida. Durante todo o fim de semana, as buscas foram concentradas na região, com o auxílio de equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Batalhão da Polícia Militar de Operação Aérea. A polícia trata o caso como homicídio. E os trabalhos eles consistem em diligências em locais onde nós chegamos através da investigação, notícias que vêm da Polícia Militar, notícias que a Polícia Civil levanta, notícias que vêm através de denúncia anônima pela própria população. Cada hora chega para nós um local e esses locais eles estão sendo minuciosamente diligenciados na tentativa de localizar esses indivíduos. Mais uma rodada de buscas está sendo organizada com novos equipamentos. Agora, em relação às investigações, só relembrando um pouco o caso, na quarta-feira, dia 6 de agosto, a Polícia Civil toma conhecimento do desaparecimento, apura ali, num primeiro momento, qual que era a dinâmica dessa história, um morador de Icaraíma, 3 de São Paulo se juntaram para cobrar uma dívida ali na área rural do município de Icaraíma e eles foram lá nessa área rural na terça-feira, dia 5, e depois disso perderam completamente o contato com familiares, enfim, com todo mundo, não foram mais vistos. Diante dessa história inicialmente apresentada, já ali na quarta-feira, no dia 6 de agosto, quando a polícia tomou conhecimento, nós fomos atrás desses devedores, dessas pessoas que seriam cobradas por esses 4 desaparecidos. E chegando nessa propriedade rural, onde as vítimas teriam desaparecido, ali estavam 2 homens de uma mesma família, que seria essa família, a família devedora na situação. E esses 2 indivíduos eles foram encaminhados ali na quarta-feira para a delegacia para prestar esclarecimento. Naquele momento, a investigação tentava entender ainda essa história. Esses 2 indivíduos encaminhados são Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Costa Buscariolo. São pai e filho. Eles foram questionados a respeito dessa dívida, a respeito dos desaparecidos, e eles informaram ali, de fato, que existia um negócio jurídico ali, uma compra e venda de uma propriedade rural entre o Alencar, que é o indivíduo que mora em Icaraíma, e 2 homens que seriam membros dessa família também. Mas esses 2 indivíduos que foram levados até a delegacia, eles informaram naquele momento que a dívida não era com eles e que eles não tinham relação com esse negócio, que esse negócio seria com outros 2 familiares deles, que não foram encontrados pela polícia naquele dia. Então, esses 2 indivíduos, o Antônio e o Paulo, eles foram liberados e as investigações elas continuaram. De lá para cá, o contexto que a Polícia Civil apurou até o momento é que possivelmente esses 4 indivíduos desaparecidos, eles foram cobrar essa dívida e acabaram sendo vítimas de uma emboscada e podem ter ali sofrido um atentado, justamente por membros dessa família que tinha essa dívida com eles. Entre eles, inclusive, o Antônio e o Paulo, que foram conduzidos ali para a delegacia. Quando a Polícia Civil levanta melhor esse contexto e retorna lá na propriedade para tentar localizar o Antônio, o Paulo e mais esses outros 2 indivíduos da mesma família que teriam feito o negócio, nesse segundo momento já ninguém é encontrado e constata-se que a família inteira empreendeu fuga do local. A partir desse momento, as suspeitas aí elas se direcionam de forma ainda mais contundente contra essas pessoas, de modo que o delegado que conduz as investigações ali, o Dr. Tiago, ele representa pela prisão temporária tanto do Antônio quanto do Paulo, que foram os indivíduos inicialmente ouvidos ali na delegacia. Tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário concordam com esse pedido e com o conteúdo ali das investigações que apontam eles como os autores desse desaparecimento. Então o mandado de prisão é expedido
Então, atualmente, nós temos um mandado de prisão temporária expedido contra o Antônio Buscarioli e o Paulo Ricardo Costa Buscarioli, que são considerados, nesse momento, foragidos da Justiça. Ontem, o Corpo de Bombeiros utilizou um equipamento sonar para fazer uma varredura pelo rio. Foram aproximadamente 130 quilômetros de deslocamento em diligências pelo rio. As equipes de buscas, denominada Ghost, são compostas por 6 militares e um cão. Tem equipe também da 2ª CIA, que é composta por 3 militares com embarcação. Essas equipes foram divididas, então, da seguinte forma. Uma equipe saiu com uma embarcação com sonar, que partiu de Porto Camargo com 4 militares, fazendo averiguações em toda a extensão da margem do rio até a localidade de Herculândia. Na balsa em Herculândia foi feita a análise com sonar em toda a extensão. A 2ª equipe, com uma guarnição de busca com um cão composta por 3 militares e o cão de busca, deslocou até a propriedade rural da última localização sabida das vítimas, ali no distrito de Vila Rica, em conjunto com a Polícia Civil, para averiguar áreas de mata nos fundos da residência, utilizando drones para visualização de possíveis pontos de interesse e utilizando também o cão na área do pesqueiro. E a 3ª equipe é uma guarnição de apoio e posto de comando composta por 2 militares que se deslocou até o Porto Jundiá e posteriormente também a Herculândia. Hoje, pela manhã, as buscas estão sendo realizadas em Porto Novo, também em Icaraíma. A polícia pede auxílio da população para localizar os principais suspeitos desse desaparecimento. A gente tem a imagem desses suspeitos, o Antônio Buscariolo, de 66 anos, e o Paulo Ricardo Costa Buscariolo, de 22 anos. Eles são pai e filhos e são suspeitos, então, desse desaparecimento desses 4 homens.